com toda a Igreja cristã, estamos celebrando neste dia o segundo domingo após Pentecostes. A Congregação São Paulo se alegra por estarmos juntos neste culto com seus membros, com amigos de perto e de longe, cristãos ao redor do mundo, que neste dia celebram a maravilhosa família que Jesus chama, aqueles que fazem a vontade de Deus. Irmanados nesta vontade, nós queremos nestes momentos agora orar, agradecer, cantar, adorar ao nosso Deus. Irmanados estamos neste culto. Convidamos para dirigir a mensagem o estudante de teologia Martin Ezequiel Yagnoff. Um abençoado culto a cada um. Nós iniciamos cantando o primeiro hino. Ao mundo Deus assim amou, que o Filho amado nos mandou. Quem nele crer de coração terá eterna salvação. Por nós o Verbo se humanou, nossa esperança se tornou. Quem nele fundamenta a fé, em firme rocha põe o pé. Com a palavra do Senhor, o Espírito Consolador nos traz a remissão do aqui e a vida eterna lá no além. Cantemos glória ao Salvador, ao Pai, ao Santo Ensinador. Rendamos ao triuno Deus louvor eterno lá nos céus. Em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. O salmo deste culto é o salmo de número 130. São 8 versículos. Nós queremos, em preparação ao momento da confissão, ouvirmos os 4 primeiros versículos deste salmo. Oração pedindo a ajuda de Deus. Ó Senhor Deus, eu te chamei quando estava em profundo desespero. Escuta o meu grito, ó Senhor, ouve o meu pedido de socorro. Se tu tivesses feito uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da condenação? Mas tu nos perdoas e por isso nós te tememos. Em conjunto, nós queremos dizer diante de Deus, o nosso Pai, por causa de Jesus, nosso advogado, na ação do Espírito Santo. Todo-Poderoso Deus e Pai, eu pobre e infeliz pecador, te confesso todos os meus pecados e as minhas maldades, com que provoquei a tua ira, merecendo com justiça ser castigado, já nesta vida e na eternidade. Lamento muito estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Peço que em tua grande misericórdia e por causa do santo e inocente sofrimento e morte
de Jesus Cristo, teu amado Filho, tenhas compaixão de mim, pobre pecador. Amém. Por causa desta confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e também ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os pecados. E o faço em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Assim escreve o salmista: eu aguardo ansioso a ajuda de Deus, o Senhor, e confio na sua palavra. Eu espero pelo Senhor mais do que os vigias esperam o amanhecer, mais do que os vigias esperam o nascer do sol. Povo de Israel, ponha sua esperança em Deus, o Senhor, porque o seu amor é fiel e Ele sempre está disposto a salvar. Ele salvará Israel, o seu povo, de todos os seus pecados. Até aqui a leitura do introito. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. A leitura do Antigo Testamento encontramos no livro de Gênesis, capítulo 3, versículos 8 a 15. A desobediência do primeiro casal. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele no meio das árvores. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde é que você está? O homem respondeu: eu ouvi a tua voz quando estavas passeando pelo jardim e fiquei com medo porque estava nu. Por isso me escondi. Aí Deus perguntou: e quem foi que lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu a fruta da árvore que eu o proibi de comer? O homem disse: a mulher que me deste para ser a minha companheira me deu a fruta e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: por que você fez isso? A mulher respondeu: a cobra me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à cobra: por causa do que você fez, você será castigada. Entre todos os animais, só você receberá esta maldição. De hoje em diante você vai andar se arrastando pelo chão e vai comer o pó da terra. Eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra, e assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça, e você picará o calcanhar da descendência dela. Até aqui a leitura. Texto do Novo Testamento, a leitura da Epístola, nós encontramos na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a segunda carta, capítulo 4, versículos 13 ao capítulo 5, o primeiro versículo. As Escrituras Sagradas dizem: eu criei e por isso falei. Pois assim nós, que temos a mesma fé em Deus, também falamos porque cremos.
pois sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Ele e nos levará, junto com vocês, até a presença dEle. Tudo isso aconteceu para o bem de vocês, a fim de que a graça de Deus alcance um número cada vez maior de pessoas. E essas pessoas façam mais orações de agradecimento para a glória de Deus. Por isso nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. De fato, nós sabemos que quando for destruída esta barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará, para morarmos nela, uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem a fez, e ela durará para sempre. Até aqui o texto da epístola. Tomamos em nossas mãos o Evangelho registrado no texto de Marcos, capítulo 3, versículos 20 a 35. Assim proclama a palavra de Deus, a palavra do Senhor Jesus. Quando Jesus foi para casa, uma grande multidão se ajuntou de novo, e era tanta gente que ele e os discípulos não tinham tempo nem para comer. Os parentes de Jesus souberam disso e foram buscá-lo, porque algumas pessoas estavam dizendo que ele estava louco. Alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam: ele está dominado por Belzebu, o chefe dos demônios. É Belzebu que dá poder a este homem para expulsar demônios. Então Jesus chamou todos e começou a ensiná-los por meio de comparações. Ele dizia: como é que Satanás pode expulsar a si mesmo? O país que se divide em grupos que lutam entre si, certamente será destruído. Se uma família se divide e as pessoas que fazem parte dela começam a lutar entre si, ela será destruída. Se o reino de Satanás se dividir em grupos e esses grupos lutarem entre si, o reino não continuará a existir, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens, sem primeiro amarrá-lo. Somente assim essa pessoa poderá levar o que ele tem em casa. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Os pecados que as pessoas cometem ou as blasfêmias contra Deus poderão ser perdoadas, mas as blasfêmias contra o Espírito Santo nunca serão perdoadas, porque a culpa desse pecado dura para sempre. Jesus falou assim porque diziam que ele estava dominado por um espírito mau. Em seguida, a mãe e os irmãos de Jesus chegaram. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada em volta dele e algumas pessoas lhe disseram: escute, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora, procurando o Senhor. Jesus perguntou: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos?
Aí olhou para as pessoas que estavam sentadas em volta dele e disse: Vejam, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Pois quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Até aqui este maravilhoso texto do Santo Evangelho. Em conjunto, queremos proclamar a fé no Deus triuno, conforme confessamos no Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos e subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Divina promessa, vitórias já tive nas lutas aqui. Contudo, é muito certo que a gente tropeça. Por isso, Senhor, eu preciso de Ti. A luz que me guia no escuro caminho, Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Alguns dias atrás eu estava sentado no meu quarto, mexendo no meu computador, lá no seminário. Eu estava estudando e eu vi um homem cortando a grama ali do seminário. Vocês sabem que a parte externa do seminário tem bastante grama. E eu, vendo essa cena, eu comecei a refletir sobre a minha vida aqui no mundo. O salmo de hoje, ele começa dizendo: das profundezas clamo a ti, Senhor. Uma primeira leitura que a gente pode ter, pode acabar nos conduzindo a diferentes interpretações sobre o que esse texto quer dizer, ou sobre o que o autor desse salmo queria dizer quando ele falou isso. A gente pode acabar pensando, por exemplo, que ele estava em um momento da vida dele que ele estava se sentindo triste, que ele estava se sentindo desolado. A gente também pode acabar pensando que ele estava em um momento de enfermidade, um momento de doença,
ou alguma coisa desse tipo. Mas quando o texto ele continua, o salmista ele fala que ele espera no Senhor, assim como Israel também deve esperar. E ele diz, porque no Senhor existe redenção. Bom, se ele usa aquele termo redenção, a gente já tem uma ideia do que ele quer dizer. Quando se fala em redenção, qual que é o tema? Qual que é o assunto? Ou melhor, o que se redime? Se redime o pecado. Então, profundeza aqui, quando ele fala isso, está relacionado com o pecado, porque ele se encontra na profundeza do pecado. Quando a gente pensa em pecado, a gente pode acabar tendo algumas ideias erradas sobre o que é o pecado e sobre o que ele faz na nossa vida. Esse é um assunto que ele é bastante complicado, mas eu vou tentar falar sobre isso de uma forma mais leve e também de uma forma breve para que a gente entenda esse assunto que é tão importante. Muitas vezes a gente acaba pensando no pecado como sendo um simples ato de pecar, ou como sendo o fato isolado daquilo que eu estou fazendo, algo que acontece à parte da minha vida, ou algo que acontece em paralelo à minha vida, que não faz talvez parte da minha vida, mas que algumas vezes por dia eu vou lá e eu faço isso. Como se fosse algum tipo de costume, ou como se fosse algum tipo de vício. Mas a dificuldade que a gente encontra quando a gente tem essa interpretação é que um vício ou um costume, ele pode ser deixado de lado. Claro, muitas vezes, para deixar um vício de lado, eu vou precisar de ajuda, mas, querendo ou não, ele pode ser deixado de lado. Já quando a gente fala em pecado, não funciona assim. Quando a gente pensa em pecado, não importa quanta força eu faço, quanta determinação eu tenho, eu acabo sempre caindo em pecado e fazendo ele de novo. Por mais que eu me esforce, eu não vou conseguir parar de pecar. Um outro pensamento um pouco errado que a gente pode ter sobre o pecado é que ele está ligado a algum momento específico ou pontual que eu estou passando na minha vida. Seja um momento muito bom que eu estou passando na minha vida ou um momento muito ruim. Por exemplo, eu sou um pai de família e eu vejo a minha família passando fome. Então, por causa desse momento ruim que eu estou passando, eu vou lá e eu roubo para conseguir comida para minha família. Ou um outro exemplo do contrário agora, eu acabei de passar por um momento muito importante na minha vida, um momento muito bom, onde eu consegui uma melhora no meu emprego, só que eu sou o chefe agora. E como chefe, eu uso de artimanhas para explorar os outros, para extorquir os outros, para chantagear aquelas pessoas que dependem de mim para ter o seu emprego. Mas essa visão de que o pecado está atrelado a um momento específico da nossa vida, ela falha em um aspecto. Será que se a nossa vida estivesse completamente bem agora, se a gente não tivesse em nenhum momento atípico da nossa vida, ou se a gente não estivesse em nenhum momento facilitador ao pecado, será que a gente ia continuar sem pecar? Eu garanto que não. E eu dou um exemplo muito simples. Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, eles não estavam em um momento atípico e eles não estavam em um momento onde eles precisavam pecar ou onde eles estavam inclinados a isso pelo momento da sua vida. Muito pelo contrário, eles estavam em um lugar que era completamente santo, um lugar onde o pecado nem existia ainda. E mesmo assim,
eles pecaram. Eu já pequei hoje. E certamente você também já pecou. Mas agora, a visão que nós, da Igreja Luterana, temos sobre o pecado é diferente. O pecado na minha vida, ele não é um ato, um simples ato, ou um costume, mas ele também não é um momento específico pelo qual eu estou passando. Na realidade, o pecado, ele é um estado. Eu e você estamos em pecado. É isso que o salmista quer dizer ali quando ele fala das profundezas. Ele fala das profundezas onde ele se encontra. Não é um ato, mas um estado. Tudo o que eu faço aqui nessa vida é corrompido pelo pecado. Até o meu louvor é corrompido pelo pecado. Aliás, se ele não fosse, eu ia estar lá, junto com os anjos, cantando e louvando a Deus, mas eu não estou. A vida aqui no mundo, do jeito que ela é uma consequência do pecado. Tá bom, Marte, mas o que isso tem a ver com o homem cortando grama que tu viu lá no seminário? Bom, eu penso no pecado como se fosse a grama. A gente corta a grama. Toda semana ou todo mês, a gente corta a grama. Mas ela não para de crescer. Eu cortei, por exemplo, a grama na semana passada, mas hoje ela já está grande de novo. Ela continua sempre crescendo de volta. Não importa quantas vezes eu corte ela, mas ela sempre cresce de novo. Mas por mais que a grama ela continua crescendo, a gente nunca desiste de cortar a grama. Até porque se a gente não cortar a grama, o pátio de casa vai virar um mato, vai ficar feio e, além de ficar feio, vai ficar muito difícil de caminhar por ali. Esse é o motivo pelo qual o salmista clama lá das profundezas, para que Deus possa redimir o seu pecado. Mesmo sabendo que ele está nas profundezas e que essas profundezas fazem parte dele, assim como a grama continua sempre crescendo, ele pede para Deus para que ele possa redimir o seu pecado, para que ele perdoe o seu pecado. Porque, como ele próprio diz, Deus, contigo está o perdão. O perdão está com Deus. Ele que nos dá esse perdão. Mas esse pecado, esse estado onde a gente se encontra, ele, infelizmente, ele gera consequências diretas na nossa vida. Esse pecado que é a profundeza da onde eu clamo a Deus por ajuda, ele interfere diretamente no jeito que a vida aqui no mundo funciona. É por causa do pecado que a vida aqui no mundo tem um fim. É por causa do pecado que a nossa consciência ela é corrompida. É por causa do pecado que existem coisas ruins. Afinal, Deus, logo depois que ele terminou a criação, ele viu que tudo era bom. O pecado que corrompeu tudo o que era bom. Por causa do pecado que lá em Gênesis, assim como a gente leu, Deus castigou o ser humano. E agora o ser humano não é mais digno de presenciar a face de Deus, a glória de Deus. Alguns dias atrás, eu estava jogando bola aqui com a juventude, aqui na quadrinha da escola, quando um dos jovens ele chutou a bola e a bola ela pegou num bebedouro que tinha ali do lado. Como o chute foi bastante forte, o bebedouro ele quebrou e começou a jorrar água para todo lado. A gente, como
somos ótimos encanadores, na verdade, a gente ficou com medo, a gente se desesperou, porque a gente não sabia o que fazer. Mas depois de pensar bastante o que fazer, a gente fechou o registro, né? A gente fechou o registro geral da escola, a gente tampou o cano que dava acesso ao bebedouro e a gente passou um rodo na quadra, e a gente passou um rodo ali para secar o chão. A gente até que se saiu bem nisso, né? Na verdade não, a gente não se saiu bem. Por quê? Aquele bebedouro, depois daquele concerto ou daquilo que a gente fez, aquele bebedouro ele voltou a funcionar? Não. Ele não voltou a funcionar. Ele só parou de molhar o chão. A gente precisa então da ajuda de um profissional, de alguém que entende de bebedouros, para que ele possa consertar o bebedouro e o bebedouro volte então a funcionar. Da mesma forma, a gente faz isso quando a gente tenta compensar ou quando a gente tenta arrumar os nossos pecados por nossa conta própria. A gente pode até ter a impressão de que a gente se saiu bem. Mas na verdade, a gente não se saiu bem, a gente não fez um bom trabalho, assim como a gente também não fez aquele bebedouro voltar a funcionar. A gente então precisa da ajuda de um especialista. E quem é o especialista melhor em pecado do que aquele que se tornou pecado por nós? Do que aquele que tomou para si literalmente a culpa de todo o pecado do mundo? Ele que é o mesmo que já se falava lá no início em Gênesis, lá no texto que a gente leu hoje, que vai ser ferido pela cobra no calcanhar, mas que vai esmagar a cabeça dela. É desse profissional que a gente precisa. É para esse profissional que a gente, aqui das profundezas onde a gente se encontra, vai pedir ajuda. A gente clama por ajuda. Porque a gente sabe que Ele, que é o único que não está nas profundezas, que Ele vai vir nos salvar. Vocês, por acaso, sabem que dia é hoje? Eu não sei se quem está em casa está assistindo isso logo no domingo que foi lançado, mas hoje é dia 6 de junho. Exatamente nesse dia, 77 anos atrás, lá em 1944, acontecia o tal do Dia D. Vocês sabem o que foi o Dia D? O Dia D foi o momento em que, lá na Segunda Guerra Mundial, as tropas dos Estados Unidos e da Inglaterra se uniram para derrubar a Normandia. Esse fato parece um pouquinho aleatório, mas eu prometo que eu vou chegar em algum ponto com isso aqui. A Normandia, na verdade, ela era um ponto estratégico muito importante para os inimigos. E tomar esse lugar significava que a guerra já estava vencida. Então eles conseguiram, depois de muita estratégia, conquistar esse lugar no dia D. E depois que eles conquistaram a Normandia, depois que eles tomaram esse lugar, ainda houveram outras batalhas na Segunda Guerra Mundial. Mas a guerra já tinha sido vencida por eles. Pessoas, na verdade, depois disso, ainda morreram em batalha. Mas eles já sabiam que a guerra já tinha sido vencida. O nosso dia D, ele já aconteceu faz algum tempo. Jesus lá na cruz, quando ele foi ferido pelo calcanhar,
pela serpente, ele venceu o dia D, o nosso dia D. A nossa guerra, ela já foi vencida. A gente ainda está em campo de batalha. A gente ainda está nas profundezas. Mas a guerra foi vencida. Essa é a certeza que a gente tem em Cristo, que Ele logo mais vai vir terminar de esmagar a cabeça da serpente, vai nos tirar para sempre das profundezas onde a gente está e vai nos levar para o céu. Eu gosto muito do que a gente leu ali no versículo 16 do texto de 2 Coríntios. Por isso, não desanimemos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Mesmo que a gente se desgaste, o nosso ser exterior se desgaste na batalha dessa vida, o nosso ser interior se renova na certeza de que a nossa guerra já foi vencida, na certeza de que agora é só esperar. Esperar no Senhor, como disse o salmista lá no início. Porque no Senhor há misericórdia e perdão de todos os pecados. É Ele que nos resgata das profundezas da onde a gente clama. E agora, o nosso Senhor que nos ama aponta para nós, assim como Ele disse no Evangelho, e fala: você é meu irmão, você é a minha irmã e você é minha mãe. Porque Ele nos ama e assim a gente faz parte da família dele. Amém. Aflitos, somos benditos só por sermos teu, Jesus. A nossa vida foi redimida, se a ti olhamos, a salvo estamos da própria morte, aleluia. Em ti confiamos, refúgio achamos, em tua graça que nos enlaça, agora e sempre, aleluia. Contigo estamos, não receamos mundo, inferno, morte ou mal. Tu os venceste, na cruz morreste, teu amor é perenal. Assim te honramos, glorificamos teu nome santo com nosso canto em alegria, aleluia. Vida gloriosa e jubilosa, ó Deus clemente, onipotente, em ti teremos, aleluia. Queremos neste momento conversar com Deus em oração, agradecer a Deus por todas as bênçãos derramadas na vida de cada um de nós, os bens materiais, os bens espirituais, dentre os quais o Espírito Santo é a maior bênção espiritual que recebemos, é o próprio Espírito de Deus, e é Ele que nos leva a crer em Jesus e nos faz família de Deus. Queremos também incluir os aniversariantes, queremos incluir aqueles que estão enfermos. Lembramos aqui aqueles que estão em tratamento, ou estão aguardando cirurgia, ou passaram por cirurgia, ou se recuperam também. Elisângela Santos de Moura, esposa do José Ferreira, nosso zelador, ela está
fazendo exames. Karen Muskoff, a filha do pastor Horst Muskoff, da comunidade Concórdia aqui de Porto Alegre, que também está se recuperando da Covid, está hospitalizada. E com ela também incluímos todos aqueles que estão passando pela Covid. Pedimos que Deus possa, através dos médicos e de forma direta também, realizar o milagre da cura. Incluímos o pastor Jackson Coelho, do Mato Grosso, que também está em tratamento contra o câncer. Maristela Evold, Carla Letícia Prestes Oliveira, Regina Streloff, que também se recupera, Cirlei Guel, Enir Jacobi, o pequeno Luiz Felipe Bittencourt Rodrigues, filho da Flávia e do Alex, que está hospitalizado, está também em tratamento contra a leucemia. O Artus Guel, que também se recupera, Cristiane Maurer, que está em exames, também o nosso presidente da congregação, o senhor João Níquel, que voltou para casa depois de um período hospitalizado. E todos aqueles que lembramos neste momento, incluímos e colocamos diante de Deus em oração. Conversemos com Deus em oração. Senhor Deus, graças te damos pela tua misericórdia e pelo teu amor. Graças te damos porque nos fizeste tua família, nos dando o teu Espírito que habita em nós desde o batismo. É Ele que nos leva a crer em Jesus. É Ele que nos anuncia o perdão de todos os nossos pecados pela fé neste Salvador. Obrigado, Senhor, por esse Espírito, obrigado pelo teu amor e pela tua ação em nossa vida. Obrigado pela igreja cristã, pelas diferentes igrejas cristãs, por esta congregação. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos materiais, pelas bênçãos espirituais, pelo pão de cada dia, pela tua palavra que também alimenta a alma e traz consolo e paz. Querido Deus, pedimos que abençoes a família de cada um de nós, as pessoas que tu nos deste, possamos dentro dos nossos lares praticar a fé no amor, na paciência, na bondade, na misericórdia. Que sejamos as tuas mãos e os teus braços no cuidado com aqueles que estão perto de nós. Querido Deus, abençoa também a família da fé, os cristãos, a igreja. Abençoa a tua família, o teu povo. Pedimos que abençoes e protejas também todos que estão enfermos, que aqui foram lembrados, e tantos outros que colocamos agora em pensamentos diante de Ti, na certeza que Tu sabes tudo o que estão passando, e pedimos, Senhor, que Tu que tens o controle sobre todas as coisas, se for de Tua vontade, que Tu possas conduzi-los à cura e à recuperação, pois para Ti nada é impossível, seja através da medicina, seja de forma direta, que Tu possas restabelecer a saúde de todos estes. Querido Deus, abençoa também a nossa pátria, o nosso estado, as nossas cidades. Faça com que as vacinas cheguem para todos, a fim de que possamos novamente estar mais perto uns dos outros. Tudo isso te pedimos, Senhor, e agradecemos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Encerramos mais esse momento de culto no lar, agradecendo a Deus porque pela ação de Deus em nossa vida, Ele nos fez, nos tornou sua família. Somos o seu povo, somos a família de Deus.
Que Deus abençoe a cada um nesta nova semana de vida, na certeza de que Ele estará cuidando como um Pai amoroso, estará cuidando de cada um de nós, nada nos faltará. Deus abençoe a todos. Amém.